Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Pod Brasil, o podcast do Escritório Brasil Salomão. Na bancada de hoje nós temos dois velhos conhecidos aqui, já estiveram várias vezes nos nossos episódios, no nosso canal, né? Sempre muito bom recebê-los, Fernando, Fábio, né? Dois Fs aí da mesma área, agora que eu tô pensando nisso, hein? Pelo amor de Deus. Mas sempre com temas intrigantes, interessantes, que costumam despertar a atenção da comunidade jurídica em geral e dos nossos clientes, dos nossos empresários, dos gestores, né? Porque a advocacia ela se tornou, principalmente da forma como nós vemos, uma função estratégica para o desenvolvimento de todo e qualquer negócio. Independentemente das metas existentes hoje, não só no Brasil, mas mundo afora, para você diminuir cada vez mais os obstáculos relacionados à burocracia que impera no ambiente dos negócios, mas eu costumo dizer que a formalidade está diretamente relacionada à segurança jurídica, né? Então, um mínimo de formalidade nós sempre teremos, e isso sempre em prol de direitos e garantias. E hoje nós estamos aqui, para falar um pouquinho sobre a posição do advogado, do advogado nessa vertente em 360 graus. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Falem um pouco mais sobre isso, no cotidiano de vocês, no dia a dia, nas consultas, no atendimento ao cliente, nessa nova geração que está vindo aí, que ambos têm ajudado a construir, a desenvolver. Fábio tem essa carinha de novo, mas está no mercado faz tempo também, Fernandão? Então, fala um pouquinho disso. Na prática, o que seria ser um advogado empresarial 360 graus? Bom, prazer enorme estar aqui, Rodrigo, Fábio, junto com o Fábio aqui novamente. É muito bom participar do Pod Brasil, trocar essas ideias. Sempre temos aqui debates muito interessantes. Esse foi um tema que nós pensamos juntos, eu e Fábio, meu companheiro aí de labuta, né? De como é a nossa atuação realmente hoje nessa advocacia empresarial, principalmente num escritório full service. O que o escritório, o que o cliente espera da nossa atuação. E isso nos faz remeter realmente a essa visão 360 graus, que mostra realmente que o advogado ele não pode se limitar. Conhecer a lei é necessário, é substancial. Conhecer o procedimento, os instrumentos jurídicos também é importante. Mas conhecer o negócio, conhecer além da lei, de ter uma visão estratégica, de não pensar que o cliente, o que ele espera é apenas uma demanda, um conflito. Não, ele quer a solução. Então, o que nós percebemos no nosso dia a dia, isso tem, feito muita diferença. No olhar para o cliente, de entender o problema dele de dentro. E não simplesmente partindo da lei para o problema. Não, pensando antes em como ter estratégias, às vezes, para até evitar o problema. Então, essa é a visão mais ampla que nós vemos hoje de uma advocacia realmente que possa atender os anseios do cliente. Por isso que falamos em 360. Perfeito. E para você, meu caro Fábio, por que o advogado, dentro dessa linha colocada pelo Fernando, ele não pode se limitar a conhecer o universo das leis, do ordenamento, os instrumentos processuais, mas ele precisa enveredar no mercado, no negócio do cliente? Fala um pouquinho sobre isso também. Primeiro, Rodrigo... E da experiência de vocês. Claro. Primeiro, Rodrigo, é um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez aqui com meu companheiro, de batalhas, de luta, o Fernando. Dessa vez aqui com você, da outra vez que eu estive aqui foi com o Evandro, uma conversa muito bacana também. E bom, Rodrigão, assim,
complementando um pouco do que o Fernando trouxe, das nossas experiências, né? Eu acho que hoje tá ultrapassada aquela visão, né, do advogado empresarial por si só, o tributarista, as matérias, essa segmentação de matérias, né? O próprio site do nosso escritório hoje não é mais assim, não é área societária, área empresarial. A gente fala de segmentos da economia, o agronegócio, financeiro, saúde, então entretenimento. Então, assim, uma gama de setores, né, que eles são multidisciplinares, né, que envolve a expertise de várias matérias ali. E por que eu julgo que é importante isso, né? A gente vê no dia a dia, ontem mesmo, atendendo um cliente do agronegócio, nós estávamos ali explicando para ele, entendendo do preço da arroba do boi, da variação do preço das commodities, opinando junto com ele ali por que isso influencia na atividade dele. E isso, né, inevitavelmente, passa uma credibilidade, uma segurança maior para o cliente de ver, poxa, esse advogado ele não está só restrito às questões jurídicas, né? Ele entende o negócio, ele entende o mercado, ele entende a minha dor, a minha dificuldade e vai poder me ajudar de uma forma mais ampla, né? Então, por isso que eu acho que é importante a gente se desprender dessa visão do advogado reativo, né, por si só, mas um advogado mais estrategista. Por muitos anos, né, eu acho que até a advocacia, buscando o caminho, enveredando pelo que a medicina fez, né, a busca da especialização, criou-se na mente dos advogados, principalmente, que eles precisariam se especializar em determinados segmentos, né, mas conhecendo pura e exclusivamente a legislação, né? E hoje o que nós verificamos é que isso é necessário, né? Não tem como você, um advogado, conhecer de todos os ramos do direito, mas a especialização, ela não afasta a importância de você conseguir sistematizar, unir várias pontas para poder buscar a melhor solução para o nosso cliente, né? E dentro dessa linha de raciocínio, eu sei que vocês atuam na área empresarial, né, diuturnamente elaborando, revisando, alterando contratos empresariais. Qual a importância, né, de você escolher a roupagem, a definição da roupagem jurídica dentro de uma operação? Quer começar, doutor? Tanto faz. Posso? Não, aqui, Rodrigo, é muito importante nós pensarmos que a roupagem jurídica, ela não pode ser um modelo pronto. Então, é muito comum, por exemplo, às vezes, recebemos alguma solicitação, olha, de um contrato de compra e venda, de franquia, um contrato, algo que já chega mais ou menos pronto. Mas quando você vai entender a operação, o formato e o modelo não é aquele, o mais adequado. Então, você entender a operação, você conseguir definir que para aquele caso é muito melhor você fazer, por exemplo, um contrato de parceria agrícola do que um contrato de arrendamento. Para essa situação dentro da sua operação, é muito melhor, é muito mais característico eu fazer um contrato de licenciamento de uma marca do que um de franquia. Então, a depender da situação, você conhecendo o negócio, obviamente, a lei você tem que conhecer, isso é elementar, mas conhecer o negócio para chegar no melhor arcabouço jurídico, isso é muito determinante. E no Brasil, assim como existe em qualquer lugar do mundo, né, para você, muitas vezes, atingir um objetivo ou buscar a prática, a realização de um negócio, você tem diversos caminhos. Então, a escolha do caminho ela é fundamental, muitas vezes, para você focar em segurança, diminuição de custo. Riscos, né? Riscos. E se eu puder acrescentar um ponto também, né? Hoje a gente está falando de um mundo de inteligência artificial. A redação de um contrato hoje, ela até fugiu das mãos do advogado, né? Hoje a gente usa as plataformas aí, as várias inteligências que a gente tem
disponíveis no mercado e ela tranquilamente, com as nossas orientações, consegue redigir um contrato. Mas será que o contrato que ela está redigindo é o mais adequado para o nosso cliente, né? Por isso, da importância da gente conhecer o negócio, a operação, e poder, junto com o cliente, dar a solução, a estratégia mais adequada, qual que é o instrumento jurídico mais adequado. Eu gosto muito de citar exemplos, né, nossos do dia a dia, até para ficar mais palpáveis, mas hoje mesmo eu estava fazendo uma reunião com o cliente e a gente ali discutindo em conjunto com o jurídico interno se naquela determinada situação, qual que instrumento que era o mais adequado. Se era uma parceria agrícola, mas não tinha as características da parceria agrícola, que é o compartilhamento de riscos, sobretudo, mas se caracterizava como uma parceria normal, comum. Então, você vê, é um ajuste que depois isso tem impactos financeiros para o cliente, né? De risco, inclusive fiscais. Fiscais, que o Rodrigo pode falar muito bem, né? Eu costumo dizer que a IA, ela pode fazer a cláusula, a redação da cláusula, mas a estratégia, a avaliação de risco é o advogado que tem que fazer. E aí tem que conhecer o negócio, tem que conhecer a operação. E assim, eu já recebi várias pessoas aqui, né, que numa locação supostamente parecia simples, numa prestação de serviço, optou por buscar uma das plataformas aí de inteligência artificial, usou aquele modelo, e agora o que não falta é especialista na área contratual, né? E depois ela teve que nos procurar, esse cliente teve que nos procurar pelos problemas que não eram resolvidos pelas cláusulas padrão que ali foram colocadas, né? Então, as cláusulas de um contrato, elas se repetem na maioria das vezes. A questão é que o negócio nunca é o mesmo. Nós sempre vamos encontrar especificidades, né? Então, e aí entra a expertise do advogado. Então, quando se fala que a inteligência artificial vai substituir o advogado, eu acredito que sim. Mas aquele profissional que se limita a redigir, a fazer trabalhos manuais. Por quê? Porque a parte intelectual, o feeling, a estratégia, é claro que a inteligência e novas tecnologias colaboram, mas eu acredito que ainda o bom profissional, ele não será substituído. Não dá para duvidar de tecnologia, mas pelo menos por todas as ferramentas que nós temos visto, né, até o presente momento, o bom profissional, ele ainda é insubstituível. Sim, até porque ele acaba tendo esse profissional, o Fábio falou de alguns casos práticos, eu tive um recente também essa semana, ontem me parece, em que o cliente ele tinha um crédito para ser pago, só que ele queria algo que se acontecesse determinado evento, ia mudar completamente, vamos falar, o formato. E aí, lembramos lá das nossas aulas, né, das condições suspensivas, resolutivas. Falei, por que não fazemos então uma cláusula de resolução suspensiva? Se aconteceu o evento, aí segue um outro modelo. Então, quer dizer, essa estratégia jurídica depende... E muitas vezes, né, Fernando, aí a experiência é algo... muitas vezes, alguns problemas são inimagináveis no momento da celebração do negócio. As partes todas com muita boa-fé, mas muitas vezes elas não conseguem prever todos os elementos, todas as situações possíveis. E aí a experiência, problemas do passado, situações mal resolvidas, muitas vezes nos auxiliam à confecção de novos contratos. E dentro dessa perspectiva, Fábio, eu vou até te fazer uma pergunta que você já tocou mais ou menos no assunto, né, que hoje a gente tem vivenciado, eu sei que não é a área de vocês, mas envolve muito, que é a área trabalhista, né, fala-se, a gente está aguardando aí um julgamento sobre a pejotização no STF, nós tivemos aí um novo direcionamento a partir da reforma trabalhista, né, recente, temos um novo rumo de direcionamento das decisões judiciais,
Mas esse é um ponto também que o profissional bem qualificado, que compreende o negócio, ele pode ajudar muito, né? Porque nós temos contratos de representação comercial, de distribuição, que eu posso trabalhar com o regime de pessoas físicas e com o regime de pessoas jurídicas. Então, a experiência de vocês nesse assunto também. Rodrigo, eu acho que esse é um tema que ilustra muito bem tudo que a gente está falando aqui, né? Do contrato de prestação de serviços e a tal pejotização, né? Que está sendo muito falada por aí. Ele ilustra muito bem o que a gente está falando, desde o ponto da importância de conhecer o negócio do cliente, como também a questão da multidisciplinariedade que a gente tem num tema específico, né? Quando a gente fala em pejotização, inevitavelmente a gente vai falar da área trabalhista, a gente vai falar da área empresarial, da área tributária. Então, é um único assunto que envolve aí diversas áreas, né? E no que diz respeito especificadamente à pejotização, né? Olha a importância do advogado, que a gente está falando, o advogado 360, né? Eu vou falar isso até virar meme aí depois, o advogado empresarial 360, né? A importância dele analisar e conhecer a atividade operacional da empresa. Por quê? Porque quando a gente fala em pejotização, não são todas as funções que a gente pode pejotizar, né? Tem as funções específicas, os cargos específicos para a gente fazer isso, que são mais adequados. E o processo de pejotização, ele também envolve muitas etapas, né? Desde a determinação da função que vai ser pejotizada, o encerramento do vínculo empregatício, a formalização disso perante a Justiça do Trabalho, e depois a parte empresarial, que envolve a redação do contrato, e, de novo, né, isso sim, a gente pode se valer das inteligências artificiais, mas com um pulo do gato aí. Muitas, e até um diferencial do nosso trabalho aqui, muitas das vezes, para evitar riscos, né? Nessa etapa de gestão de contratos, de prestação de serviços, pouco se fala da importância do encerramento e da homologação judicial desse contrato, né? Eu, de novo, mais um exemplo, né? Tive um caso agora, recente, de um cliente que queria encerrar um vínculo com o prestador dele e sempre aquele discurso, né? Não, esse daí não vai fazer nada, ele fez cagada aqui, ele não, fica tranquilo, ele está ciente. Falei, olha, a orientação é fazer o distrato e mais, a homologação judicial disso, para limitar todos os riscos aí envolvidos. Não, doutor, vamos fazer só comunicado mesmo. Tranquilo, formalizamos, né, a situação, a orientação, foi dito e feito. Passou-se ali 15 dias, a advogada dele está mandando mensagem aqui, querendo os documentos dele que estão conosco. Eu falei, olha, tranquilo, vamos fornecer, mas lembra da orientação, enfim. Então, assim, isso foge do padrão, né? Essa gestão dos contratos, o acompanhamento, de você, desde lá do início, ter a definição mais adequada, gerir esses contratos, gerir a operação e fazer o encerramento como deve ser feito, com um distrato, uma homologação judicial. Acho que o Fernando também pode acrescentar muito nisso, né? Com a expertise dele e das experiências que a gente tem nesse tipo de vivência do advogado empresarial 360, né? Não, é isso mesmo, Fábio. Eu acho que, assim, conhecer o negócio para saber se é ou não o caso de pejotizar, entender a melhor forma de fazer o rompimento desse contrato e em tantos outros contratos. Essa mesma situação que o Fábio comentou aí, de você saber fazer o rompimento. Por exemplo, Rodrigo, vai ser registrado como vendedor um determinado colaborador ou um representante comercial? Precisa entender qual é a atividade dele, se tem subordinação. Então, a facilidade de nós termos aqui no escritório advogados que conhecem a área trabalhista, área empresarial, área tributária, todas essas áreas, nós conseguimos fazer com que a solução para o cliente ela venha de uma maneira muito mais segura. Não, dá para seguir com
a representação comercial. Como nós vamos depois trabalhar essa representação comercial. Então, assim... E toda forma, ela tem requisitos e elas geram efeitos. Geram os efeitos, exato. Assim, na representação comercial, por exemplo, você tem as verbas ali indenizatórias, um dozeavo, vamos falar, tem uma lei própria para a representação comercial. Então, assim, você saber a melhor forma, aquela que se adequa melhor, eu preciso entender a operação do cliente. E o que o cliente quer? Conhecer lei, você consegue prever processo. Agora, você conhecer o negócio, você consegue prevenir conflitos. Então, existe muita diferença nisso. Você entendeu o negócio. E assim, muitas vezes nós nos deparamos com inovações. Né? Inovações, algo que muitas vezes o direito ainda não estabeleceu uma roupagem específica. Sim. Aí vem da compreensão, né? Aquilo que muitas vezes a lei não nos traz de forma clara. Sim. E precisa. E você tocou num ponto que seria a questão das franquias, um dos exemplos que você deu. Uma área também muito procurada, muito. Né, pelo nosso escritório. Nesses contratos de franquia que tem sido comum hoje, né, o que você poderia nos alertar aqui de cuidados que o advogado precisa saber, conhecer, além Excelente. da pura legislação em si, que disciplina Excelente. franquias? Franquia é um tema hoje que está muito em voga, como crescer umas franquias, né? Então, assim, não tem como nós não nos atentarmos sobre esse setor que vem crescendo cada vez mais, o mercado de franquias. A franquia, ela vem, vamos falar, a ideia de você ampliar por meio de terceiros o teu negócio. Então você consegue, por meio de terceiros, com seu know-how, ampliar. É claro que a lei de franquia traz ali uma série, um arcabouço jurídico, a COF, né, a circular de oferta, tem uma série de requisitos. Conhecer todos esses requisitos na hora de redigir um contrato é essencial, mas não basta. Você primeiro precisa entender se aquela operação, se vale a pena franquear. Por quê? Temos clientes aqui no escritório que optaram por não franquear. Eles optaram por manter o controle de todas as unidades. Tem um até... Às vezes o mais valioso para o cliente não é a marca dele a justificar uma franquia, mas é o próprio ponto comercial, com a centralização das operações, dos fornecedores. Às vezes, para ele expandir isso via franquia, acaba sendo um tiro no pé. Perfeito. Uma análise tributária vai incidir o ISS sobre os royalties. Então, tem cliente que optou por não seguir a franquia. Outros não. Temos marca forte, temos know-how. Depende do capital do terceiro. Para isso nós vamos criar um sistema de franquia. E aí temos vários clientes que nós fizemos esse sistema de franquia, que cresceram e estão crescendo. Então, assim, ter esse olhar do negócio é o diferencial. E temos tantos outros casos também de sucesso que expandiram, cresceram, mas não via franquia. Né? Da mesma forma. São alternativas que foram criadas buscando a consecução, talvez, de um objetivo similar ao de uma franquia, mas com a opção de uma outra forma. E sabe o que está aparecendo muito? Já tivemos aqui vários clientes nos procurando com esse boom que deu aí das franquias, as nanofranquias, aquelas franquias pequenininhas. Eles prometem mundos e fundos, não são franquias sérias, tá? Você entra no site lá, ele diz que você vai ter um investimento X, na verdade é muito mais do que aquilo de investimento. Garante um retorno. Garante um retorno imediato, e aí o cliente põe todo o seu capital, todo o seu investimento e não tem esse retorno. Então, assim, para esses casos, nós estamos verificando e estudando a possibilidade justamente de romper o contrato por essa propaganda enganosa que não é real, números que não são reais, para mostrar que aquilo foi uma indução a erro. Esse é um ponto, esse é um alerta importante que vocês estão fazendo, né? No mundo dos negócios, não existe facilidade, né? Então, essas promessas que muitas vezes aparecem, né, com garantias,
de sucesso, elas precisam ser olhadas com muita cautela, com muito cuidado, porque você precisa ver primeiro se a pessoa que está prometendo essa garantia, se ela tem condições, né, de cumprir com aquilo que ela está prometendo. E poucas pessoas fazem isso, né? Muitas vezes a ideia é interessante, só que ela não tem ainda uma notoriedade no mercado. E a localidade onde um negócio é realizado, ela muda, né? Então, algo que está dando certo aqui, talvez não dê certo no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, no Sul. Temos casos práticos assim, de uma franqueadora lá do Nordeste e um cliente nosso que, na parte de estética, daqui da região Sudeste, o negócio aqui, a marca não tem nenhuma visibilidade. Então, assim, promessa de sucesso. O que tinha de maior para agregar naquela atividade, que era a marca aqui ela não é conhecida. Você falou de problema, me veio à mente mais uma questão aí para a gente já ir endereçando o nosso episódio pro final, né? Hoje, todo mundo busca se afastar dos conflitos judiciais, né? Quando eu falo afastar de conflito, não, porque sempre ele existe em toda e qualquer relação, né? Mas se afastar do processo. E hoje ganha força, né, já de uma longa data, os métodos alternativos de resolução de conflito, né, mediação, arbitragem. Como que vocês têm trabalhado com essas questões na elaboração de contratos? Como as câmaras arbitrais têm acelerado o processo de solução? Qual a experiência de vocês com isso? Deixa eu me arriscar aqui, doutor. Rodrigo, é perfeito. Isso também é muito importante da gente falar, né? Porque acho que também faz parte dessa visão da advocacia empresarial como um todo, esse rompimento, né, do advogado processualista, combativo, litigante, né, que é o processo pelo processo, né? Eu acho que hoje não temos mais espaço para isso. Acho que o mundo de hoje, e mais, os clientes, né, eles precisam de alguém que agreguem realmente ao negócio deles, né? E não que traga soluções. Que traga soluções, sejam elas jurídicas, processuais, de um processo judiciais, ou sejam elas extrajudiciais, que muitas das vezes elas podem impactar diretamente no bolso do cliente, que no final das contas é o que interessa para o cliente, né? Então, eu acho que o advogado ele precisa se valer, sair dessa figura do advogado que é litigante, que quer judicializar tudo, para o advogado que resoluciona os conflitos, né? É solucionador de problemas, né? E para isso a gente tem vários mecanismos aí. Eu vou falar um pouquinho a mediação e a conciliação, né, que são métodos alternativos que a gente pode se valer para buscar uma solução mais adequada, para buscar, primeiro, o diálogo entre as partes. A gente fala de mediação quando a gente coloca a figura ali de um terceiro para facilitar esse diálogo, para abrir as portas, para que as partes possam conversar e chegar num resultado, ou a conciliação até com uma postura mais ativa desse terceiro, né, de propor os acordos, as saídas, e cabe a nós, advogados, lógico, né, conhecendo a atividade do cliente, conhecendo a operação, visualizar aquilo que é mais que traz um resultado mais positivo para o cliente, né, e não necessariamente buscar o conflito. Nós, na nossa atuação aí, faz parte do nosso dia a dia, né? A nossa orientação ela é sempre muito cautelosa. E tempo é dinheiro, né? Exatamente, ainda mais no mundo de hoje, né? Mais um exemplo aqui que eu vou dar. Muitas das vezes os clientes nos procuram, né? Um exemplo que tem acontecido muito. Eu quero, o próprio cliente, né, leva para o lado emocional, né? Eu quero já judicializar, e a gente não. Talvez esse não é o melhor caminho, ou vamos fazer uma recuperação judicial. Acontece muito, né? Doutor, vamos fazer uma RJ. A gente, calma,
talvez esse não seja. E a gente busca muito, primeiro, um contato com os devedores, uma solução alternativa, sem recorrer ao processo, deixar ele como a última alternativa, até porque, como eu disse, ela pode ser a mais cara para ele. Depois que você judicializa também, tudo se complica, né? Tudo se complica. É óbvio que nós temos instrumentos processuais que também direcionam para uma resolução mais célere, mas depois que o processo foi instaurado, tudo fica mais difícil. O advogado puramente combatista, ele pode até ganhar uma causa, ganhar um conflito, mas o advogado estratégico, ele consegue prevenir esse conflito. Isso é muito mais interessante para o empresário, que é, vamos falar, a maior parte dos nossos clientes. Então, assim, esses meios, você saber a forma de se portar numa reunião em que você busca, não é ceder, é saber até onde você consegue chegar com direito e dentro das possibilidades do seu cliente. Então, você saber conversar, dialogar numa negociação, para buscar realmente um apoio. Se necessário, obviamente, demandar, enfim. É importante que isso, dentro dessa linha, Fernando, é importante que esses métodos já sejam discutidos no momento de celebração de um contrato. Sim. Então, num contrato de franquia, num contrato de prestação de serviço por PJ, quer dizer, é importante que as partes reflitam sobre esses métodos já no momento da celebração do contrato? Não tenha dúvida, Rodrigo. Vou até dar um exemplo. Falamos há pouco do contrato de franquia. Se eu estou, vamos falar, assessorando uma franqueadora, talvez valha a pena eu colocar nesse contrato de franquia uma câmara arbitral. Por quê? Um conflito, se existir franqueado, franqueador, eu tenho que, na COF, mostrar quais são todos os meus franqueados. Se eu tiver um conflito no judiciário, porque a arbitragem, ele corre em segredo. Então eu consigo resolver algum problema, algum conflito de uma maneira célere e de forma sigilosa. E por um especialista. Por um especialista. Enquanto que se eu... A IA não vai me falar isso. Ela não vai me falar para eu colocar no contrato X uma cláusula de franquia em razão das peculiaridades daquele negócio. Dos riscos envolvidos. Ela não vai ter esse feeling, né? Exatamente. Eu posso prever no contrato, por exemplo, negócio jurídico processual. A depender do nível, vamos falar, dos contratantes. Então, você colocar como que o conflito vai se resolver, aonde ele vai se resolver, porque às vezes uma demanda que se arrasta por 20 anos não é bom para... Às vezes não. Nunca. Não é bom para nenhuma das partes. E geralmente essa decisão que vai vir vai desagradar a ambos. Então, justiça tardia é ruim para ambos. Então é muito melhor você conseguir resolver um conflito, seja por meio de uma conciliação, de uma mediação, ou com uma justiça privada, que no caso seria a arbitragem, de uma maneira célere, sigilosa e com um bom profissional. E até a escolha da Câmara, né? Porque nós temos câmaras e câmaras. Né? Exatamente, então, tem que ser sério. Essa também vem a importância desse advogado, o auxílio na escolha. Não adianta, muitas vezes, o barato sai caro. Exato. Né? E assim, não são todos os contratos. Já peguei contrato... Que a Câmara sai mais caro do que o que está sendo ali. Do que o negócio. Do que o negócio. Então é totalmente inviável. Totalmente inviável, Rodrigo. Meus caros, obrigado. Chegamos ao fim aqui do nosso episódio. Mais uma vez, um prazer tê-los conosco, trazendo informações valiosas, como eu disse no início, para os nossos clientes, para os gestores em geral, mas principalmente para os nossos advogados, Claro, né, que estão entrando aí no mercado de trabalho, aqueles que já estão, mas ainda têm aquela cabeça do advogado antigo, da advocacia clássica, né? O mundo mudou. Exato. E nós também temos que mudar, né? Alterar a nossa linha de conduta. Né? Por isso que o nosso slogan aqui do escritório é o da empatia jurídico-empreendedora. Eu preciso buscar a melhor solução para o nosso cliente e não aquela que supostamente seria a nossa melhor solução. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Pod Brasil, podcast do Escritório Brasil Salomão. Recebemos aqui Fernando Mazo, Fábio Pimenta, nossos advogados especialistas na área empresarial. Novos episódios você acompanha toda terça-feira pelos nossos canais de streaming. Até a próxima.